Olha esse caso. A mãe de uma menina de apenas 10 anos procurou a polícia militar para fazer uma denúncia. Ela disse que o marido estava abusando da filha dela, enteada dele. O homem foi preso. O Kelson Venâncio tem os detalhes desse caso chocante, né, Kelson? Por favor, conta pra gente como isso aconteceu. Túlio, demais este caso. Eu falo demais este caso, porque é mais um nas estatísticas aqui em Uberaba. A gente mostrou muitos o ano passado aqui no Balanço Geral, vários casos de estupro de vulnerável, crianças, adolescentes. Agora esse ano já mostramos alguns, tem acontecido com muita frequência, agora esse é um absurdo. A história que eu vou contar é a seguinte, Túlio. Uma mãe descobriu que a filha de apenas 10 anos de idade estava sendo violentada sexualmente pelo marido dela, que é padrasto da menina. Ela descobriu isso depois que a mãe dela, a avó da criança, alertou ela de que algo estava errado. Quando ela chegou para o marido, questionando essas coisas com ele negou, disse que era coisa da cabeça da sogra dele. Foi quando a mãe não desistiu, começou a pressioná-lo para que ele contasse tudo. E foi então que ele acabou contando a história para a mãe. A mãe, indignada, falou que ia denunciá-lo para a polícia. Foi quando ele começou a ameaçá-la. Ele disse que se ela contasse, ele a mataria e também mataria os filhos dela. Mas mesmo assim, essa mãe criou coragem, foi até a base de segurança comunitária aqui da Polícia Militar e denunciou, fez um boletim de ocorrência. O caso foi para a Polícia Civil, que já começou a investigar, e este homem acabou sendo preso. Agora, quando a criança de apenas 10 anos foi levada para o Hospital de Clínicas para fazer os exames, o Conselho Tutelar já entrou no meio e descobriu algumas coisas assustadoras. Segundo a própria criança, este homem já abusava dela há pelo menos 2 anos. E todas as vezes que ele mantinha relação sexual com essa criança, ele pedia para que ela fosse ao banheiro, tomasse banho e limpasse bem as partes íntimas para que não ficasse vestígios do crime que ele tinha acabado de cometer. Caso ela não fizesse isso ou tentasse conversar com a mãe ou com qualquer pessoa, ele também dizia que iria matá-la e matar a mãe e os irmãos. Portanto, essa menina ficou 2 anos sofrendo esse tipo de abuso. O homem de 41 anos, padrasto dela, foi preso. Agora, Túlio, se engana se você acha que a história acabou por aí. Na verdade, depois de conversar ainda mais com a menina, ela disse que não foi só apenas o padrasto que cometeu abuso. Segundo ela, eles de vez em quando iriam para a casa de uma outra pessoa, um idoso de 62 anos de idade. E nessa residência, ela também era obrigada a fazer relações sexuais com este idoso. A polícia foi então à casa deste idoso e também prendeu ele. O idoso negou o crime, disse que apenas se deitava com ela em alguns momentos. Os dois foram presos. Dia 29 está marcada um compromisso com a família, com essa mulher no Conselho Tutelar, com os envolvidos, para avaliar as condições clínicas, físicas e psicológicas de todos eles. Túlio. Kelson Venâncio, que história nojenta, rapaz. Dá até um trem ruim na gente de ouvir o Kelson contando isso. Mas a prisão desses dois sem vergonhas aí não acaba com essa história, não. Que eles continuem presos, fiquem lá pelo resto da vida. Fiquem lá. Mas o importante agora é olhar para essa menina, né? Porque ela precisa de um amparo, de um apoio psicológico, porque isso que ela sofreu, vem sofrendo há pelo menos 2 anos, isso ela vai carregar marcas pelo resto da vida. Então, a cabecinha dela precisa de uma ajuda para a cabecinha, ela precisa ser ouvida, ela precisa botar para fora, tirar o máximo dessa dor de dentro dela para que ela consiga seguir a vida, porque essa marca não vai sair, mas que ela consiga seguir a vida da melhor forma possível. Vamos, né? Credo. Nossa Senhora. Uma mulher procurou ontem os bombeiros de Araguari com o dedo estrangulado por um anel. Ô Ellen, o que aconteceu? Conta pra gente. Túlio, essa é uma ocorrência que está cada vez mais frequente em Araguari, viu? Essa mulher procurou ajuda aí porque colocou o anel ficou pequeno, o dedo inchou e ela não conseguiu tirar esse anel em casa. O que ela fez? Foi até os bombeiros e eles conseguiram, com a ajuda de um equipamento, uma micro-retífica. Eles retiraram esse anel e disseram o seguinte: isso acontece com muita frequência quando uma pessoa vai praticar um esporte, o dedo incha ou está inchado por algum tipo de infecção ou mesmo porque colocou no dedo um anel pequeno. O dedo inchou, ficou desse jeito. Agora, as pessoas precisam tomar cuidado
E o seguinte, tá em casa, aconteceu isso, a recomendação dos bombeiros é coloca um pouquinho de hidratante e tenta tirar o anel. Se não der certo, coloca óleo mineral. Segunda solução, não deu certo, vai para os bombeiros, porque não pode ficar com o dedo apertado desse jeito, faz muito mal, viu? É prejudicial pro dedo. Túlio? Isso aí, você viu a receita da Ellen. Aconteceu, tenta o hidratante, não deu, tenta o óleo mineral, não deu, respira e liga para os bombeiros. Eles vão dar uma solução pro seu problema, caso o seu anel fique engarranchado no seu dedo aí. Ó, o Ministério Público Federal processou a Universidade Federal de Uberlândia para que ela volte a fazer cirurgias oftalmológicas e que não descumpra o contrato que tem com a prefeitura para fazer procedimentos médicos na unidade. O Danilo Cacheta vai explicar para a gente melhor essa história. Danilo. Oi, Túlio. Pois é, essa foi uma ação civil pública assinada pelo Procurador da República, Kleber Eustáquio Neves. Ele apontou, Túlio, tudo começou com um paciente que estava com problemas oftalmológicos. Ele procurou o Hospital de Clínicas, foi atendido no setor de oftalmologia de lá. Ele estava com uma miopia muito forte, sentindo fortes dores nos 2 olhos. Aí os médicos diagnosticaram que ele tinha que fazer 2 procedimentos, um no olho direito, outro no olho esquerdo. No olho direito, ele tinha que fazer uma vitrectomia. Isso foi feito porque ele estava com deslocamento de retina. Isso foi feito, eles fizeram um procedimento lá. No olho esquerdo, era um outro procedimento chamado de facoemulsificador. É um procedimento que tem também, que é feito no olho. A vitrectomia, Túlio, só para a gente explicar, é um procedimento oftalmológico que tem aqui no globo ocular do olho da gente essa gelatinazinha que fica no globo ocular. Então eles usam esse equipamento que é feito a laser para poder preencher lá. E a questão do deslocamento de retina, a surpresa desse paciente foi que a UFO não tinha mais o equipamento que pudesse fazer. O equipamento chamado, portanto, como eu disse, focoemulsificador. Bom, por que não tinha? Porque esse era um equipamento emprestado de uma empresa privada que fez um contrato de comodato, aquele contrato de empréstimo com a Universidade Federal de Uberlândia. Só que há 6 meses a empresa disse que ia retirar o equipamento quando o contrato vencesse. Ela notificou o Hospital de Clínicas, só que o Hospital de Clínicas não fez absolutamente nada para contratar uma outra empresa ou renovar esse contrato de comodato ou fazer a compra do equipamento. Resultado é que a unidade ficou sem fazer os procedimentos e as pessoas só ficavam sabendo quando estavam lá para poder fazer. Aí o Hospital de Clínicas, o Ministério Público foi lá no Hospital de Clínicas, fez uma visita e descobriu algo ainda que surpreendeu ainda mais. Esse outro equipamento, o facoemulsificador, ele estava funcionando lá no Hospital de Clínicas, só que também é da mesma empresa que tinha o vitreógrafo e a empresa já estava avisando que vai tirar esse equipamento também. Aí o Ministério Público falou, olha, o que vocês fizeram até agora para poder renovar o contrato ou não ficar sem esse equipamento? E a UFO diz que ainda não tinha nenhuma solução, segundo o Ministério Público. Esse equipamento é muito importante para fazer as cirurgias de cataratas. Então a UFO pode ficar sem ter como fazer as cirurgias de cataratas nos próximos dias, porque o equipamento pode ser retirado pela empresa, assim como aconteceu com o vitreógrafo, que comprometeu as cirurgias de deslocamento de retina. Bom, diante dessa situação, o Ministério Público também resolveu olhar o contrato de metas que a UFO tem com a Prefeitura de Uberlândia. O que é esse contrato de metas? A UFO, por ser um hospital-escola, ele tem a equipe médica, tem os médicos residentes, tem toda a estrutura, ela presta alguns serviços que a Prefeitura de Uberlândia contrata ela. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde tem um teto de recurso que ele passa todo mês para Uberlândia, para a cidade de Uberlândia. Ao invés de passar lá para a Prefeitura, ele já passa direto na conta do Hospital de Clínicas, porque a Prefeitura de Uberlândia contratou o Hospital de Clínicas para fazer alguns desses procedimentos, entre eles os oftalmológicos e também as cirurgias cardíacas. Só para você ter uma ideia, e a ação civil pública traz isso, na questão da cirurgia cardíaca, o contrato de metas estabelece que devem ser feitas 20 cirurgias por mês, mas a UFO não cumpre essas 20 cirurgias. Tem também os procedimentos oncológicos que foram suspensos, isso tudo previsto no contrato de metas. A UFO recebe do Ministério da Saúde, para esse contrato, cerca de 10 milhões de reais por mês.
só que não está cumprindo isso. No caso da atenção básica, atenção primária, são esses procedimentos mais simples, sabe, Túlio? Ambulatoriais, como consultas pequenas e etc e tal. A UFO não tem sequer que entregar um cronograma, prestar contas de quais os procedimentos que estão sendo feitos, quantas pessoas que estão sendo atendidas. Isso também deixou o Ministério Público indignado, porque nem a Prefeitura de Uberlândia, nem o próprio Ministério da Saúde estão checando lá, segundo essa ação pública, essa ação civil pública, checando, olha, será que está fazendo mesmo os procedimentos que nós estamos contratando aqui? Será que estão pegando esse dinheiro e estão fazendo tudo que a gente está contratando? Quer dizer, o contrato de metas não está sendo cumprido, aí descobriu-se essa situação toda envolvendo as cirurgias oftalmológicas, então o Ministério Público foi à Justiça e está processando a Universidade Federal de Uberlândia para que dentro de 5 dias ela retome todas essas cirurgias que precisavam do viteógrafo. O que ela deve fazer? Ela deve retomar o contrato lá com a empresa que emprestava esse aparelho, o vitreógrafo, ou então comprar outro, ou fazer um contrato com outra empresa. Isso no prazo de 5 dias. Enquanto isso, a UFO também deverá ter a responsabilidade de contratar hospitais particulares no prazo de 72 horas para fazer os atendimentos às pessoas que estão na fila aguardando. Além disso, o Ministério Público deu 90 dias para a universidade fazer a aquisição, comprar 2 equipamentos desse. Esse é o prazo que ele está colocando na ação civil pública pedindo à Justiça. A gente não sabe, claro, se a Justiça vai deferir todos esses pedidos do Ministério Público, é bom que se diga isso. Bom, sobre o outro aparelho, Túlio, o facoemulsificador, é difícil esse nome, né? Facoemulsificador também é a mesma coisa, que a UFO não deixe acontecer como aconteceu com o outro, o viteógrafo, e o contrato acabe. Então está falando que ela tem que renovar, ou se não, a empresa não quiser renovar, que contrate outra, que queira fazer esse contrato de comodato. Também num prazo de 90 dias, compre 2 equipamentos desses para que as cirurgias de cataratas do Hospital de Clínicas também não sejam interrompidas. Bom, esses são os pedidos que constam da ação civil pública, protocolada pelo Ministério Público Federal, lá na Justiça Federal de Uberlândia, ainda dependem de uma decisão da Justiça. Eu entrei em contato agora há pouco com a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da UFO, eles ainda estão fazendo os levantamentos dessa demanda, porque a ação chegou agora há pouco, então ainda eles não tiveram tempo de nos dar uma resposta, mas vai dar mais tarde, a gente vai trazer todos os detalhes logo mais no Jornal Paranaíba. Túlio. É isso aí, o Ministério Público atuante como deve ser, tem que passar um pente final mesmo então. Porque pelo que o Ministério Público apurou, tem dinheiro demais e tem que saber para onde que foi esse dinheiro que está chegando na UFO, como está sendo usado. Os detalhes hoje na programação e no Jornal Paranaíba. Tá bom? Obrigado, Danilo. Tem flagrante na tela do Balanço, viu? 2 criminosos assaltaram uma joalheria em Uberaba. Kelson Venâncio conta tudo pra gente. Kelson. Vou falar uma coisa para você, meu amigo. As pessoas que trabalham nessa área aqui em Uberaba já estão cansadas de tantos assaltos acontecendo nessas joalherias, relojoarias aqui da cidade. E dessa vez aconteceu mais uma vez lá nessa joalheria que fica na Prudente de Moraes, no bairro Abadio, região extremamente movimentada, com muito comércio. E era 9h30 da manhã. O proprietário acabou de abrir o comércio. Quando aí a gente vê as imagens de câmeras de segurança, os 2 homens entram na relojoaria e um deles que está na frente já saca a arma da cintura e aponta para o dono e para a mulher dele que estavam no comércio. Eles são rendidos, abordados e colocados no fundo, né, do balcão com as mãos para cima. A imagem não mostra as vítimas, mas dá para ver que o comparsa dele pega uma chave. É que eles pediram de forma fria para que eles dessem a chave das vitrines, coisa que geralmente não acontece nesses assaltos. Os assaltantes normalmente quebram os vidros e já vai roubando as joias e também os relógios que ali estão. Mas nesse caso eles pediram a chave, abriram as vitrines, já parecia que eles já sabiam onde roubar os relógios que eles queriam, e aí eles levaram 42 relógios dessa relojoaria na Prudente de Moraes. Depois, na outra imagem, dá para ver que eles fogem correndo pela calçada, vão pela rua lateral, que tem menos movimento, sobem em uma moto com a mochila e vão embora. A polícia foi acionada, pegou as imagens do circuito de câmeras de segurança, fez algumas diligências, mas até o momento ninguém foi preso, ninguém foi encontrado. Agora, só um detalhe, hoje nós estivemos conversando com o dono dessa relojoaria, ele nos
nos contou que esta foi a 8ª vez que ele é assaltado, que ele é vítima de assalto à mão armada. E em outras 2 vezes, a relojoaria foi arrombada e levaram outros materiais. Ao longo de 30 anos, ele, pela primeira vez, está pensando em abandonar a profissão e fechar as portas do comércio. Túlio. Obrigado, Kelson. 30 anos de profissão, é até triste ouvir isso, né? Capaz que o rapaz não sabe fazer outra coisa da vida. Abriu essa joalheria depois de um sonho, deve estar consolidado no mercado, porque está há 30 anos. Aí, por conta da criminalidade, ele quer desistir. E esses criminosos aí, ó, esses 2 bandidos, isso aí ou é crime por encomenda ou coisa do tipo. Porque eles sabiam muito bem o que queriam, não quiseram fazer alarde, foram, pediram a chave, abriram a vitrine, levaram mais de 40 relógios. Agora a polícia de Uberaba está atrás deles. Mas é questão de tempo para pegar, porque lá eles não ficam em serviço não. Olha aí, ó, os 2 chegando, um armado, o outro lá já encosta junto, não tiram o capacete, claro, para não serem identificados. E aí, ó, se você tem alguma informação que pode ajudar a polícia, ligue no 190 ou no 181.